Olá a todos, professor Tales, professor de língua portuguesa, interpretação de texto e redação aqui do Energia Concursos. Nós vamos começar então a nossa aula. É uma aula especial, é uma aula de resolução de questões especificamente planejada, desenhada para os padrões de exigência da banca Univale. A Univale é a universidade do Vale do Itajaí, é uma universidade que não tem longa tradição de produção de questões para concurso, mas que já fez alguns concursos, E essa minha aula ela vai ser produzida, ela foi produzida com questões dos últimos concursos que eu consegui recuperar pela internet, das provas, aplicadas. As provas geralmente são aplicadas em âmbito da região do Vale do Itajaí, alguns órgãos públicos também de Itajaí. E uma característica essencial para quem está estudando para a banca, no caso, desculpa, Univale, para a banca Univale. A Univale, ela não usa questões gramaticais. Então, aquele aluno que gosta de estudar gramática, que estuda, regência, concordância, acentuação gráfica, crase, isso não vai cair, pelo menos esse é o padrão. Esse é o padrão da banca Univale. Ela vem mantendo esse padrão, todas as provas que eu analisei, elas são essencialmente textuais. Então, são provas que não vão exigir do candidato conhecimento gramatical. Mas é claro que o candidato precisa ter um conhecimento mínimo de gramática, até mesmo para poder, a gramática do texto, para poder fazer as interpretações, para conseguir obter as inferências propostas pelos textos que são selecionados pela banca Univale. Por que ela tomou essa atitude? Porque para ela, ou para os organizadores dos eventos, enfim, não sabemos, o que é importante não é a gramática, e esse é o meu posicionamento também como professor de língua portuguesa. O mais importante é o quê? A compreensão e a interpretação dos discursos, dos textos, propriamente ditos, dos textos, os textos de jornal, de revista, e texto num sentido até mais amplo, Por exemplo, uma campanha publicitária é um texto, uma charge publicada em jornal é um texto, e nós chamamos essas peças que eu acabei de falar para vocês de gêneros textuais, Gêneros textuais, ou discursivos, textuais. Gêneros textuais. Então, quais são os gêneros textuais preferíveis, mais utilizados pela banca Univale? Primeiro, essencialmente, crônicas. Crônicas, artigos de opinião, publicados em quê? Publicados em jornais e revistas. Charges, tirinhas, que também são publicados em jornais e revista. Então, você já tem que pensar, eu estou lendo jornal e revista, então vou ter que começar a ler jornal e revista, mas qualquer assunto, não. Vocês vão preferencialmente ler artigos de opinião. Artigos, então, artigos de opinião. O que são esses artigos de opinião? São artigos assinados, geralmente assinados, vai ter um articulista, vai ter um colunista, um profissional da área, um jornalista, que vai assinar. Então, artigos assinados, que vão trabalhar com que tipologia? Agora não é mais gênero, agora nós vamos falar de tipologia. Tipologia dissertativo, dissertativo, argumentativa. Argumentativa, vou botar aqui, mentativa. Uma tipologia dissertativo-argumentativa. O que essa tipologia expõe, mostra? Ela mostra um ponto de vista do enunciador, do articulista, do cronista. Então, esse articulista, esse cronista, ele vai defender um ponto de vista, ele vai apresentar o texto, vai fazer uma introdução, vai desenvolver colocando argumentos, exemplos, pode pegar citações, pode pegar elementos de uma pesquisa, dados do IBGE, por exemplo, e ele vai chegar a uma conclusão, normalmente no último parágrafo do texto, Essa é a lógica do texto, é a divisão, é o desenho de um texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é importante notar nisso tudo aqui?
A gente vai vendo no decorrer dessa aula, com as questões que eu vou apresentar aqui para vocês, vários exemplos, né, mostrando esse gênero textual e essa tipologia textual. Importante também observar aqui nesse primeiro momento, até já vou apresentar aqui o primeiro texto, né? Os Suplícios da Carne, Drauzio Varela. Quem assiste televisão, o Drauzio já é bem conhecido, né? Ele trabalha para a Rede Globo, ele é um comentarista que fala sobre saúde, ele já fez participações no Fantástico, enfim, era uma pessoa conhecida por questionar aspectos da saúde, da medicina, né, em relação ao dia a dia da população. Olha só o que é importante observar nesse primeiro momento, né? Antes de ler o texto, as vozes discursivas. Outra coisa, pessoal, como a banca Univale não vai colocar questões de gramática, pelo menos essa é a linha que eu falei há pouco, pode ser que ela pode até mudar, ela pode colocar algumas questões envolvendo a gramática, mas de qualquer maneira, pela lógica, ela vai usar uma gramática aplicada àquele texto, né? O que é importante identificar num texto, além daquilo que eu já falei anteriormente? Quais são as vozes discursivas? O que são vozes discursivas? São as falas que vão aparecer dentro do texto. Ou, resumindo, quem fala o quê? É muito comum perceber nessas questões que a gente vai analisar, uma afirmação que é verdadeira, mas não veio proveniente daquela fonte. Não foi o autor que falou isso, não foi o relatório da pesquisa, não foi a conclusão de um projeto, não foi aquilo que chegou àquela conclusão, né? Então, ela faz essa troca, essa inversão de vozes discursivas. Compreendido até aqui? Então, vamos começar a ler o texto e aí já fica mais fácil identificar esses elementos, né? Outra questão. Os textos são longos e ela usa muitos textos. Provavelmente vocês vão se deparar na prova com três textos em uma charge, por exemplo. Então vamos nos preparar. Outra coisa importante antes de começar a ler o texto. O que a banca quer, ou a empresa, né, que está promovendo o certame? Ela quer candidatos leitores, ela quer candidatos que gostem de ler e que consigam ter uma leitura rápida e que consigam captar as informações presentes no texto. E isso é fundamental. Aí eu pergunto para você, candidato, você costuma ler jornais e revistas? Hoje em dia é tudo muito simples, né? Você pode ter acesso a vários artigos de jornais, de revista, blogs, né? Tudo por meio digital, não precisa mais comprar, né, o jornal ou a revista pelo meio físico, você pode conseguir. Então, assim, o que seria interessante, se você quer ter mais prática, se você quiser chegar lá mais rápido e em relação aos seus concorrentes, é fundamental que você estabeleça uma rotina de ler pelo menos um artigo desses aqui por dia. Um artigo de opinião assinado por algum articulista ou por algum cronista de algum jornal, né? Por exemplo, Folha de São Paulo, Globo, enfim, qualquer jornal, pode ser até como a Fundação Carlos Chagas, né? Ela opera muito no eixo Rio-São Paulo, ela vai trabalhar mais textos da Folha de São Paulo, né? E textos daquela região, Rio-São Paulo. Mas a Univale, ela é uma banca regional, então pode ser que ela use textos de jornais do Vale do Itajaí, ou também possa usar, né? Pode ser que ela use textos da grande imprensa, né? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo e tudo mais. Vamos lá então, ó. Por exemplo, esse texto aqui, que nós vamos ver, ele foi retirado provavelmente da Folha de São Paulo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Folha de São Paulo, que é um jornal, né, de São Paulo, um grande jornal, de grande circulação, né? Então, vamos lá? Começando então. Os Suplícios da Carne, Drauzio Varela. A carne vermelha é o suspeito habitual. Volta e meia surgem inquéritos populacionais que a acusam de promover ataques cardíacos, derrames cerebrais, câncer e outros achaques menos populares. De onde é que vem essa informação?
dos inquéritos populares. Então, isso aí já é uma voz discursiva, relatada pelo autor, que é o Drauzio Varela. Vários fatores estão envolvidos no desenvolvimento dos tumores. Muito pouco podemos fazer contra os fatores hereditários, outros, porém, são evitáveis. Com o tempo, a análise crítica desses estudos contesta essas acusações e o assunto sobrevive apenas no lixo que se amontoa na internet. Então, ele está fazendo uma crítica muito material que não tem sustentação científica, né, a respeito dos suplícios da carne. Ao constatar que os cientistas se contradizem, a população não sabe o que pensar, nem há consenso entre os especialistas, entre os cientistas. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado na última semana, tal e tal, joga mais lenha nessa fogueira. Mais uma voz discursiva. O relatório da Organização Mundial da Saúde. Depois de avaliar mais de 800 trabalhos publicados, um painel de 22 especialistas da Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, IARC, ouvidos pela Organização Mundial da Saúde, concluiu que o consumo de carnes processadas, daí colocam alguns exemplos, salsicha, linguiça, bacon, salame, presunto, mortadela, está associado a um pequeno aumento no risco de câncer do colo e reto. Então, pequeno risco, aumento do risco, né? Um pequeno aumento no risco. Tudo isso é muito importante na hora de chegar nas questões, né? E, em menor grau ainda, ao risco de câncer de próstata e de pâncreas. Como consequência, a carne processada foi colocada no grupo 1, categoria que reúne fatores em relação aos quais há evidências suficientes, está entre aspas, de que podem causar câncer. Pertencem a esse grupo tabaco, asbesto, que é aquele produto que era feito para a caixa d'água antigamente, né, o asbesto, álcool, radiações solares e poluição. Quanto à carne vermelha, caracterizada como a musculatura de bois, carneiros, porcos, cabritos e outros, o painel foi bem mais cauteloso. Trata-se de um alimento provavelmente é um advérbio, está entre aspas, carcinogênico, que causa câncer, né? Conclusão baseada em evidências limitadas, evidências limitadas. Tudo isso é fundamental para a interpretação textual. A agência afirmou categoricamente que as carnes processadas, o cigarro, o álcool e os demais componentes do grupo 1 não são farinha do mesmo saco. Isso não quer dizer que esses fatores de risco sejam igualmente perigosos. Lógico que não são. O cigarro aumenta 20 vezes o risco de câncer de pulmão e causa 1 milhão de mortes anuais por câncer no mundo. Ao consumo excessivo de álcool são atribuídas 600 mil mortes por ano. Aos efeitos da poluição, 200 mil. E ao consumo de carne processada, daí é uma pergunta que é feita, né? Esses dados vieram da onde? Vieram do autor, do Drauzio. Segundo o relatório, o risco, agora é o segundo relatório, né? Segundo o relatório, o risco aumenta 18% para cada 50 gramas ingeridas diariamente. Segundo as estimativas mais recentes do Global Burden of Disease Project, dietas ricas em carnes processadas seriam responsáveis por 34 mil mortes anuais por câncer, entre os 7 bilhões de habitantes do planeta. Veja o caso dos Estados Unidos, país com uma das maiores incidências de câncer de cólon e reto e taxas mais elevadas de consumo per capita de carnes processadas. Texto longo, hein? A probabilidade de um americano desenvolver esse tipo de câncer no decorrer da vida é estimada em 5%. Se ingerir 50 gramas de carne processada todos os dias, o aumento de 18% faria o risco crescer para 5,9%. Se comer 100 gramas diárias, acrescentará mais 18% aos 5,9%, ou seja, passará a correr risco de 6,9%. Submeter carne a altas temperaturas, ao contato direto com as chamas, com o calor das chapas e do óleo fervente ou a defumação, facilita a formação de certas aminas e hidrocarbonetos aromáticos reconhecidamente carcinogênicos há muitos anos.
A classificação do IARC se refere apenas à qualidade dos dados acumulados, não à magnitude do risco. Em outras palavras, parece haver evidências sólidas de que dietas ricas em carnes processadas estejam associadas a um pequeno aumento da probabilidade de desenvolver câncer de cólon e reto. Mas calcular o risco de cada um de nós é impossível. É impossível calcular esse risco. Digo parece, porque não existe consenso entre os epidemiologistas. Não houve unanimidade sequer entre os 22 especialistas do painel, esse do painel da IARC. 7 deles se abstiveram de votar a favor das conclusões, por não estarem convencidos da qualidade das evidências apresentadas ou não concordarem com elas. É possível que o consumo exagerado de carne seja um dos múltiplos fatores para explicar a prevalência de câncer de intestino nos Estados Unidos, Comunidade Europeia e Austrália, mas o efeito é pequeno. Na Inglaterra, agora fui para a Inglaterra, viu que é um texto com muitos dados e de regiões diferentes. Na Inglaterra, por exemplo, não há evidências concretas de que os vegetarianos tenham risco mais baixo desse tipo de câncer. E você, eleitor, agora o Drauzio está falando com a gente, né? E você, eleitor, se quiser reduzir o risco de câncer e de outras doenças, não fume de jeito nenhum as dicas dele. Beba pouco álcool, né? Faça exercícios, não engorde, coma 4 ou 5 porções de frutas e vegetais todos os dias e não fuja dos prazeres da carne, sem exageros, né? Não fuja dos prazeres da carne, sem exageros. Legal, né? Um texto tranquilo, só que longo e com muitos dados. Vamos ver como é que a banca produziu a questão. Olha só. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto lido. Pessoal, cuidado com o enunciado da questão, porque às vezes ela coloca correta ou incorreta. Então, às vezes o aluno, naquela euforia, de acordo, né, conforme o estresse, a ansiedade que ele está ali no dia da prova, ele pode confundir correta com incorreta, o sim com o não. Então, muito cuidado com isso. Correta de acordo com o texto lido. O tema central do texto é o lixo que se acumula na internet. Bom, pessoal, olha só. Quando eu estou produzindo um artigo, sobretudo artigo de opinião, assinado, da tipologia dissertativa argumentativa, eu tenho sempre o quê? Eu tenho uma tese, que é a ideia principal. Para sustentar essa tese, eu tenho o quê? Eu tenho argumentos ou ideias secundárias. Argumentos ou ideias secundárias. Então, cada um desses argumentos podem, né, geralmente sustentam a tese, eles apoiam, né, eles levam o leitor a aderir àquele ponto de vista previsto, né, desenhado na tese. Se eu pegar uma ideia secundária, ou um argumento, né, secundário, enfim, e dizer que esse argumento faz parte da ideia central do texto, a gente chama isso de reducionismo, né? Então, o tema central do texto é o lixo que se acumula na internet? Não. Isso aí é um argumento secundário, é um erro chamado de reducionismo. O tema central do texto é a relação entre o fator hereditário e a alimentação no combate ao câncer, também é um argumento secundário, é uma ideia, né, que pode estar presente ali dentro. O tema central do texto é o relatório da Organização Mundial da Saúde sobre o cigarro, divulgado em outubro deste ano. Não, também falou sobre o cigarro, mas a tese não é essa, né? A tese está aqui, ó. O tema central do texto é a conclusão sobre carne processada, apontada pelo relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em outubro. Então, esse vai ser o nosso gabarito. Lembrando, ideia central, tese e os argumentos que vão embasar aquele ponto de vista. Diferença entre compreensão e interpretação, tranquilo, né? Nas questões de compreensão, o candidato recupera literalmente aquela informação que está prevista. Nós vamos ver uma questão ali que é puramente de compreensão, né? Mas acontece que grande parte das questões de interpretação textual estão relacionadas justamente com as inferências, as deduções, as interpretações possíveis.
E aí, então, quando eu tenho questões de compreensão, eu recupero o conteúdo explícito, que está bem na superfície do texto. Já nas questões de interpretação, o conteúdo é implícito. O que você, candidato, deverá fazer? Você deverá inferir, depreender, usar a lógica para chegar àquela conclusão. Né? Então, inferir é deduzir pelo raciocínio, que são, né, esse modelo é mais comum em questões de provas que envolvam o conteúdo textual. Outra questão, assinale a alternativa correta também, de novo, de acordo com o texto. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, salsicha, linguiça, bacon, salame, presunto e mortadela são alimentos carcinogênicos. Sim, eles são, embora tenham pouca evidência, mas eles são carcinogênicos, né? Segundo a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, citada no texto, a carne vermelha pode provocar derrames cerebrais. Lembre que isso aí está no primeiro parágrafo do texto. Isso vem do quê? Isso vem dos comentários que o autor fala como inquéritos populares, aquilo que circula no senso comum da população, né? Então, não é... aqui é um conflito de vozes, não foi a pesquisa da Organização Mundial da Saúde que concluiu, que produziu esse argumento. Segundo o relatório da organização, a carne processada pode provocar ataques cardíacos, a mesma coisa, né? E a letra D, segundo o relatório, salsicha, linguiça, bacon, salame, presunto, mortadela, são alimentos menos danosos à saúde do que a carne vermelha. Não houve essa comparação, né? Então, aí temos ali o excerto, né, o extrato do texto. Ouvidos pela Organização Mundial da Saúde, concluiu que o consumo de carnes processadas, salsicha, linguiça, está associado a um pequeno aumento no risco de câncer de cólon e reto, e, em menor grau ainda, ao risco de câncer de próstata e de pâncreas. Facinho, né? Então, a minha dica, voltem, primeira coisa, ler, né, quando você vai se deparar numa questão de prova, leia primeiro as questões, mas rapidamente, façam uma leitura muito rápida na questão, para não perder muito tempo, e daí você já vai procurar no texto, você vai ler o texto já com aquela informação que a banca vai questionar, né? Então, isso também já ajuda bastante. Próxima, assinale a alternativa correta, de acordo com o texto, também correta. O estudo citado não distingue carne processada de carne vermelha. Aqui a gente tem um erro clássico chamado de oposição, né? Ele está contrastando. Não, o estudo distingue as carnes. A carne processada foi incluída por um relatório da organização no grupo 1. Mesmo grupo em que se encontra o tabaco e o álcool. Sim, você tem ali, eu não botei aqui, mas se vocês voltarem ao texto, perceberão que isso está, que isso está explicitado, né, no texto. Segundo os pesquisadores, como a carne processada está associada a um pequeno risco de câncer, como causal. Por quê? Como igual a por quê? Ela não pode ser considerada alimento carcinogênico, claro que é considerado alimento carcinogênico. D. A carne processada foi incluída no grupo 1, sobre o qual não existem evidências conclusivas de que provocam câncer. Sim, já está comprovado que existe uma pequena possibilidade, mas existe, né? Então, só para fechar essa parte dessa questão, quais são os erros mais comuns de interpretação? Maximização, eu invento coisas que o autor não quis dizer e que não sugeriu, não quis dizer no sentido de compreensão e não quis dizer no sentido de interpretação, ou seja, inferência, dedução e conclusão. Então a gente chama esse erro de maximização. Eu extrapolei, eu fui além daquilo que o autor quis dizer. O segundo erro é a redução, que a gente viu há pouco, né? Pegar um argumento secundário e dizer que esse é o argumento principal, reducionismo. Inversão, também tivemos ali. Eu me oponho àquilo que o autor falou. Eu digo o contrário do que ele quis dizer, colocando jamais, não, nunca, posso usar advérbios, né, para fazer essa inversão discursiva. E uma questão que a gente vai ver lá na frente é a questão de vocabulário. O autor coloca palavras não muito conhecidas, mas que circulam na mídia, por isso que é importante vocês
criarem o hábito de ler pelo menos um artigo, né, assinado, um artigo de opinião por dia e prestar atenção nessas informações que eu estou passando, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, ideia principal, ideia secundária, inferências possíveis. Tchau. Então, a questão do vocabulário, né? A questão do vocabulário. Nós vamos ver aqui na frente esse tipo de questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto lido. Aí é correta também. Aqui é questão de compreensão. Você recupera literalmente a informação que está no texto. Olha lá como é que está no texto. Ao consumo excessivo de álcool são atribuídas 600 mil mortes por ano. Aos efeitos da poluição, aquela vírgula é um zeugma, né? São atribuídas 200 mil mortes. Então, vamos ver, o cigarro mata 600 mil pessoas por ano? Não podemos, é o consumo excessivo do álcool e não o cigarro. Então, a banca inverteu os polos ali, né? Os efeitos da poluição seriam responsáveis por 200 mil mortes por ano? Sim, está ali, ó, os efeitos da poluição matam, né, 200 mil pessoas por ano. O álcool mata 200 mil pessoas por ano? Não. Quem mata 200 mil pessoas são a poluição, né? Os efeitos da poluição. E há evidências concretas de que os vegetarianos têm menor risco de câncer de intestino? Não, a gente vai ver que isso aí é oposição. Não há evidências concretas, né? Oposição, não há evidências. É assim que a gente vai resolver as questões de interpretação de textos da banca Univale. Mais uma. De acordo com o autor, se você, leitor, quiser reduzir o risco de câncer, então agora, qual é a voz discursiva? A voz do autor. Lembre-se que é o último parágrafo, o parágrafo conclusivo do texto. O Drauzio, ele conversa com o seu interlocutor, né, com o leitor do seu artigo. Então, olha lá, não beba de jeito nenhum? Não beba de jeito nenhum, não é assim. Ó, não fume com moderação? Não, é o contrário. Não fume de jeito nenhum. Então, a gente vê uma inversão ali, troca de argumentos. Não fume, beba com moderação e não consuma carne? Não. Cuidado, reduza, coma carne com moderação, como ele falou no final, né? Não fume e consuma álcool e carne com moderação. Perfeito, aqui está o nosso gabarito. E a letra D, alternativa D, reduza o consumo de cigarro, beba pouco e consuma reduz o consumo de cigarro, beba pouco e consuma carne livremente, não é livremente, ó, novamente as palavras que terminam com mente, os advérbios, os ADVBs, né? Os advérbios geralmente terminam com mente. Por exemplo, vamos pegar o adjetivo fácil. Fácil é um adjetivo, né? É um adjetivo. Adjetivo. Como é que eu transformo esse adjetivo em advérbio? Eu só acrescento o sufixo facilmente, ó, mente. Então, o advérbio, lembre-se, que é uma classe gramatical que pode mudar um verbo, um adjetivo, outro advérbio, ou mudar tudo expressando uma opinião. Então, muito cuidado com os advérbios. Então, vamos lá, não é livremente, é moderadamente. Ó. Com moderação, é uma locução adverbial. Moderadamente é um advérbio, né? De modo. Então, aqui eu botei alguns marcadores de intenções que o aluno precisa identificar, né? Ó, por exemplo, o filósofo não acreditava exatamente na teoria, ó, exatamente. Então, se ele não acreditava exatamente na teoria, ele é um marcador parcial. Ele acreditava na parte, mas não no todo. Predominantemente, o que ocupa a maior parte, mas não é tudo, mas é uma parte, e é a maior. Por exemplo, único, o adjetivo único são palavras limitadoras. Então, o único, somente, cuidado com essas palavras no texto. Só, somente, único, todo, sempre, nunca. Essas palavras, elas reduzem, são palavras perigosas que o aluno precisa identificar, né? Exemplo, o único objetivo do texto é, bom, o texto não tem um único objetivo, ele pode ter mais de um objetivo. Então, reduziu aquele texto a apenas um objetivo. O adjetivo principal destaca uma ideia entre várias, só que aquela é a principal. Então, pessoal, isso aqui são dicas, né? São as dicas. Agora nós vamos examinar uma questão que é
também é um gênero textual chamado charge. Charge. O que é uma charge? É um desenho, normalmente associado com um texto, que provoca uma reflexão, uma crítica, um comentário, cria uma situação de humor a respeito de um fato específico vivido em um determinado tempo e espaço. Vamos ver então como é que essa charge foi produzida? Vamos lá. A charge é um gênero textual que satiriza acontecimentos atuais, com espaço e tempo definidos, utilizando linguagem não verbal. Aqui, essa aqui não é não verbal, porque não tem texto, mas há charges que pode ter texto e imagem, né? Ou mesclando linguagem verbal e não verbal. Observe a charge a seguir. Então, ela foi disponível, né, nesse site aqui e tal, não tem muita importância o site. Leia as sentenças propostas. Um dos problemas da falta d'água é o desperdício praticado pelo consumidor. Vamos voltar aqui um pouquinho no texto? Olha só. Aqui nós temos uma pessoa, né, um morador, né, jogando água fora. E a água sendo escorrida pelo esgoto, né, o esgoto pluvial. E aí, dentro desse esgoto, existe uma pessoa com uma caneca. Observe que a caneca tem um esparadrapo, quer dizer, uma pessoa de classe pobre, né? Uma pessoa sem recursos. E ele está cantando, quer dizer, que é uma atitude assim banal, ele não tem nenhuma preocupação com o que está fazendo, né? E vamos ver como é que a gente analisa essa questão. Um dos problemas da falta d'água é o desperdício praticado pelo consumidor. Verdadeiro, por quê? Olha só, o consumidor ali, ele está cantando e não está nem preocupado com que a água está indo pelo esgoto abaixo, né? Então, correta, primeiro está correta. Nem todas as pessoas têm acesso ao sistema de água tratada e encanada, como é o caso daquela pessoa que está dentro do bueiro ali, né? Com a canequinha esperando a água. Então, nem todas as pessoas têm acesso ao sistema de água tratada e encanada, verdadeiro. Os moradores de rua só têm acesso à água desperdiçada pelo consumidor pagante? Opa, só. Olha aí, reduziu. Não podemos ter moradores de rua que podem ter acesso de uma outra maneira, mas só tem acesso à água desperdiçada pelo consumidor pagante? Não. Então, cuidado com essas palavras excludentes. Item 4. A água desperdiçada por alguém é sempre reaproveitada por outro sujeito? Ó, sempre. Ali eu esqueci de botar, né? É sempre não. Ela pode ser reaproveitada por quem conseguir capturar, né, a água. Então, as alternativas corretas, as sentenças corretas, são apenas A1 e A2. Então, cuidado com essas palavras excludentes, palavras restritivas. Agora que entrou sempre ali, né? Vamos lá, então. Gênero textual, tranquilo, a gente já tinha falado na introdução. Lembrando que a banca quase sempre coloca crônicas, notícias de jornal ou artigos opinativos. Praticamente é isso. E letra de música. A gente vai analisar uma letra de música, que daí já entra num campo poético, num campo literário, como conto, como letra de música, né? Vamos lá, então. O que é uma crônica? Só para a gente enfatizar. É uma narrativa informal, pode ver que a linguagem usada na crônica é uma linguagem para se aproximar do leitor, uma linguagem mais fácil de entendimento, ligada à vida cotidiana, por isso que é crônica, né? Crônico, alguma coisa que aconteceu naquele momento e que mereça uma reflexão. A linguagem coloquial, já está lá, uma narrativa informal, linguagem coloquial, breve, pode ver que as crônicas, elas são curtas. Por que elas são curtas? Porque elas precisam ser acomodadas numa página de uma revista ou de um jornal. Então, elas são curtas. E também, quem está lendo uma crônica, eu gosto muito de ler crônica, gosta de uma leitura rápida. Então, o texto é breve, com um toque de humor e crítica. Então, normalmente as crônicas, elas têm esse estilo, essa característica textual, de trabalhar com uma crítica, né, de propor uma crítica sobre algum aspecto social, econômico, político, né, geralmente político também, né, e com um toque humorístico. Os exemplos mais comuns de crônicas são os textos publicados em jornais e revistas, assinados pelos cronistas, já vimos isso, né?
Então, é tendência forte a utilização desse gênero textual em provas de concurso, em função de sua tipologia dissertativo, ali está errado, dissertativo, argumentativa, que oferece substrato para as bancas elaborarem as questões. E agora, tipologia. Agora vamos para a tipologia. Tipologia nós temos 6, que são as mais usuais. As que caem mais em provas, tipologias questionadas em provas, são a narração, a descrição e a dissertação, que a gente já vai ver aí na sequência. A injunção, a dialogal e epistolar, muito pouco. Quais são as características da narração, da tipologia narrativa? O que é uma tipologia? Como que aquelas ideias são estruturadas dentro de um gênero. Então, isso é a tipologia. Como é que eu estruturo uma narrativa? Tem que ter um narrador, vai contar uma história, tem personagem, essa história acontece em algum lugar, em algum tempo, tem um enredo, e assim vai, né? A descrição não acontece nada. Na descrição, você caracteriza um personagem, um ambiente, é como se fosse uma fotografia, você vai descrever alguma coisa. Então, os verbos não são de ação, geralmente são verbos estáticos. E a dissertação, ela tem 2 tipos, né? Ela tem aquela dissertação expositiva, porque qual é o objetivo da dissertação? Defender uma ideia, ou um conjunto de ideias, um tema, uma tese. Esse é o objetivo da dissertação. Então ela pode ser expositiva, em que o autor não apresenta o seu ponto de vista, mas ela pode ser argumentativa, que é o que a banca geralmente usa, né? E a argumentativa, ela vai apresentar um ponto de vista. O autor vai defender a sua ideia a respeito de algum fato, colocando dados, exemplos e assim vai. O texto injuntivo, se aparecer na prova de vocês, a palavra injuntiva, ele é um texto que instrui, como uma receita de bolo, como um manual de instruções, ele vai apresentar procedimentos para que alguém consiga realizar alguma operação, né? O texto dialogal são perguntas e respostas, normalmente em entrevistas, né, em que tem um entrevistador e um entrevistado, pergunta e resposta, e também os textos teatrais, né, então em que os personagens dialogam, conversam uns com os outros. E o epistolar, o nome assusta, mas significa uma carta. Epistolar é um texto no formato de uma carta. Vamos lá então, só para falar rapidamente sobre algumas tipologias textuais. Por exemplo, a tipologia narrativa, o foco vai ser o quê? O foco vai ser nos eventos, os verbos são de ação. Claro, eu estou narrando um acontecimento. Pedro chegou ao trabalho às 14 horas e em seguida elaborou o relatório. Chegou e elaborou são verbos de ação e eles estão no pretérito perfeito. Ações concluídas no passado, né? Pedro é o sujeito que está na terceira pessoa, ele, né? Então aqui o narrador está na terceira pessoa. E o foco vai ser nos eventos, com verbo de ação. Agora já na tipologia descritiva já muda tudo. O foco não vai ser mais nos eventos. O foco vai ser o quê? Nos detalhes, na caracterização. Exemplo, Pedro usava calça preta de linho e camisa moderna branca com estampa em tons cinza. Quando eu estou descrevendo, eu vou usar o quê? Eu vou usar muitos adjetivos, locuções adjetivas, advérbios. Quer ver uma coisa? A calça era preta, era de linho, locução adjetiva, preta adjetivo. A camisa era moderna, moderna adjetivo. Ela era branca, adjetivo. Com estampa, locução adjetiva. E se eu quisesse substituir a locução por um adjetivo, estampada. Mas o autor quis colocar uma locução, né? Com estampa. Em tons cinza, é uma locução adjetiva. Perfeito? Agora, no texto dissertativo, que é o que a gente vai analisar mais aqui, o foco vai ser o quê? Na ideia, nos fatos, nas opiniões, nas hipóteses. Então, esse é o foco, né? Então, um texto dissertativo, basicamente, ele vai encadear fatos, hipóteses, conceitos e ideias. Exemplo, o aumento da criminalidade traz consequências diretas ao exercício da cidadania. Então, o raciocínio é orientado para o convencimento do leitor, claro que se for um texto dissertativo, opinativo ou argumentativo. Certinho, pessoal? Então, dissertativo, a tipologia, se for a dissertativa argumentativa, ela vai defender um ponto de vista, né?
que é o aumento da criminalidade também, terceira pessoa, né? Vamos para uma próxima questão? Vamos avançando. Temos muita coisa ainda para ver em relação à análise do estilo da Banca Univale. Aqui nós temos um texto de Carlos Eduardo Novaes. O Carlos Eduardo, ele é cronista, ele é articulista e ele é dramaturgo, escreve novelas, enfim. Então é uma pessoa também muito conhecida, né? Muito conhecida pela grande imprensa, pelo público em geral. A regressão da redação. Vocês já percebem que nessa crônica ele já começa com humor, né? Ele já subverte a gramática. Ele escreve regressão com C cedilha e redação com 2 S. Já há uma impropriedade intencional, claro, né? A gente vai entender por que ele escreveu dessa maneira. Então, para essa questão, a banca usou 3 textos para uma ou 2 questões, se não me engano. Vamos lá então. A regressão da redação. Semana passada, recebi um telefonema. Qual é o narrador? Eu. É o narrador em primeira pessoa. Pode ser que a banca questione isso. Narrador em primeira pessoa. Então, vai falar da própria experiência do Carlos Eduardo Novaes. Eu, né? Então, semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever. Mas, minha senhora, desculpe-me, eu não sou professor. Claro, ele é articulista, ele é dramaturgo. Mas eu sei, a mulher falando, eu sei, por isso mesmo, os professores não têm conseguido muito. A culpa não é deles, a falha é do ensino. Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve muito bem, se dirigindo ao Carlos, né? Obrigado, agradeci, mas não acredito muito nisso. Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor. Daí a senhora falando, não faz mal, insistiu. O senhor vem e traz um revisor. Não dá, minha senhora. Tornei a me desculpar. Eu não tenho o menor jeito com crianças. E quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos. Continuando. Comentei o fato com um professor, amigo meu, que me respondeu. Você não deve se assustar. O estudante brasileiro não sabe escrever. No dia seguinte, ouvi de outro educador, o estudante brasileiro não sabe escrever. Estão vendo as vozes discursivas aqui? Agora é um outro educador, né? Depois li no jornal, agora a fonte é um jornal, as declarações de um diretor da faculdade. O estudante brasileiro escreve muito, essa é a voz do diretor. Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos me disseram, acredite, o estudante brasileiro não sabe escrever. Passei a observar e notei que já não se escreve mais como antigamente. Ninguém mais faz diário, ninguém escreve em portas de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade que não tenho visto nem árvore. Quer dizer, disse a um amigo enquanto íamos pela rua, quer dizer que o estudante brasileiro não sabe escrever? Estava falando com um amigo, né? Isso é ótimo para mim, pelo menos diminui a concorrência e me garante emprego por mais 10 anos. Engano seu, disse ele. A continuar assim, dentro de 5 anos você terá que mudar de profissão. Por quê? Espantei-me. Quanto menos gente sabendo escrever, mais chance eu tenho de sobreviver. E você sabe por que essa geração não sabe escrever? Uma pergunta, né? Sei lá, dei com os ombros. Vai ver que é porque não pega direito no lápis. Não, senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito da leitura. E quando o perder completamente, você vai escrever para quem? Está aí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente pensei quais as utilidades que teria um jornal no futuro. Embrulhar carne? Então vou trabalhar num açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do Maracanã, para forrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de estrada? Imaginei-me com uns textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às pessoas, assim como quem oferece hoje bilhete de loteria.
Por favor, amigo, leia, disse, puxando um cidadão pelo paletó. Não, obrigado, não estou interessado. Nos últimos 5 anos, a última coisa que leio é a bula de remédio. E a senhora, não quer ler? Perguntei, acompanhando os passos de uma universitária. A senhora vai gostar, é um texto muito curioso. O senhor só tem escrito? Então não quero. Por que o senhor não grava o texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador. E o senhor não está interessado nos textos? Aí o senhor, né? É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro? E o senhor vai, leva 3, paga 1. Deixe eu ver o tamanho, pediu ele. Assustou-se com o tamanho do texto. O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que eu sou vagabundo? Que tenho tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo em 5 linhas? Uma pessoa, né, o senhor perguntou. Legal, então é uma crônica bacana, né, que faz um questionamento sobre a qualidade de ensino e a relação entre o fato de ler e escrever. Vamos lá, agora vamos para o texto 2. Olha a fonte, falar e escrever, eis a questão, publicado na revista Veja. As escolas poderiam ensinar a escrever, mas não o fazem. Então, artigo de opinião, né? Não que as aulas de redação sejam em menor número do que o desejado. O problema é que essa matéria é ensinada de forma errada. Já está dizendo que ela é ensinada de forma errada, já está mostrando um argumento, uma opinião, por meio de assuntos distantes da vida real. Agora, entre aspas, em vez de escrever redações sobre temas vagos, como minhas férias ou meu cachorro, o aluno deveria ser adestrado, palavra forte, né? O aluno deveria ser adestrado nos diferentes gêneros da escrita, gêneros textuais, né? Gêneros textuais, como a carta, o memorando, a ficção, a conferência e até o e-mail. Opina o professor Luiz Marcucci, né, da Universidade Federal de Pernambuco. E mais um terceiro texto. Escrever e falar bem atualmente tem sido uma das maiores preocupações do brasileiro. Segundo a edição, número tal de Veja, essa preocupação tem se dado em grande medida pela necessidade da fluência no português padrão nas interações sociais, sobretudo nos estudos, na profissão e nos negócios. Então, 3 perspectivas, né, relacionadas ao mesmo tópico. Vamos analisar então as questões. De acordo com os textos lidos, é correto afirmar exceto. Então, aqui, agora é exceto. Então, a banca ela trabalha com 4 alternativas, 3 vão estar corretas e uma vai estar errada. De acordo com o texto 2, agora vamos ter que fazer a remissão ao texto 2, podemos constatar que a escrita é ensinada de forma equivocada nas escolas, muito distante das situações reais do uso da língua. Perfeito, isso aí está correto. Vamos olhar aqui o argumento apresentado no texto 2. As escolas poderiam ensinar a escrever, mas não o fazem. Não que as aulas de redação sejam em menor número do que o desejado. O problema é que essa matéria é ensinada de forma errada, por meio de assuntos distantes da vida real. Portanto, perfeito, né? Alternativa B. O autor recorreu à grafia errada do título no texto 1, porque naturalmente que chamará a atenção do leitor para o assunto do seu texto. O assunto. A dificuldade dos estudantes brasileiros de escrever o português obedecendo à norma culta. Então, como é que está o título do texto? A regressão da redação, né? Com a grafia trocada. Item C. Segundo o autor do texto 3, aquele último, a revolução digital trouxe mudanças pouco significativas para o mundo moderno, merecendo destaque a fluência no português padrão nas interações. Né? Ele está querendo excesso. Não, o exceto. Não, olha só. Não existe nenhum argumento que está relacionado com a revolução, com as mudanças provocadas pela revolução digital. Então a gente já vê que isso aí, ele extrapolou, né? É um argumento que saiu do âmbito daquilo que o autor quis dizer. O que o autor quis dizer? Escrever e falar bem atualmente tem sido uma das maiores preocupações do brasileiro. Segundo o tal da Veja, essa preocupação tem se dado em grande medida pela necessidade da fluência no português padrão, nas interações sociais, sobretudo nos estudos, na profissão e nos negócios. Então não podemos fazer aquele tipo de inferência. Isso seria o quê? Eu extrapolar, eu sair dos argumentos textuais.
E a alternativa D, que vai estar certa, né? Um dos temores apontados pelo autor do texto 1 é que a falta de leitura roube o contato e o desenvolvimento da habilidade da escrita. Vamos ver como é que isso aparece no texto? E você sabe por que essa geração não sabe escrever? Sei lá, dei com os ombros. Vai ver que é porque não pega direito no lápis. Não, senhor, não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. Está aqui, ó, explicitamente, né? E quando o perder completamente, você vai escrever para quem? Legal, vamos seguindo. Agora, mais um texto. Olha quem escreveu. É o Rui Castro. Para quem não conhece, Rui Castro é um dos grandes cronistas da língua portuguesa praticada no Brasil. Um dos grandes cronistas brasileiros, Rui Castro. Muito bom, eu recomendo a leitura dos textos dele. Ele é muito inteligente, ele escreve em jornal. Ele trabalha, ele produz, ele faz uma análise muito bem feita, ele constrói o texto com uma arquitetura muito literária. Eu gosto muito do texto dele, muito bacana, do Rui Castro. Vamos lá, É Tudo Brasil. Não sei se vocês lembram, né? Provavelmente lá pelo 2010, 2011, 2012, mais ou menos, uma cantora brasileira, Vanusa, é uma cantora bem antiga, né? Ela cantou o hino nacional, mas ela tinha tomado um medicamento, né, para labirintite, e ela errou a letra, errou a musicalidade, ela tropeçou e fez feio numa cerimônia, né? Então, a crônica vai citá-la, né, nesse texto. Vamos ver? Vamos começar então a ver os argumentos desenvolvidos pelo Rui Castro nesta crônica. Vanusa, essa é a cantora, né? A musa do iê-iê-iê, que é um ritmo antigo, a musa do iê-iê-iê, anda sendo massacrada por ter cantado em público o hino nacional errando tudo: melodia, harmonia, ritmo e letra. O fato, já velho de meses, se deu numa cerimônia da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas só agora, via YouTube, o país, pasmo, o está assistindo. Aqui tem Henrique de português, porque quem assiste a alguma coisa, né? Então não poderia ser o objeto direto. Estaria assistindo ao vídeo, né? Na semana passada, Sasha, 11 anos, filha de Xuxa, também foi para o castigo por escrever no Twitter uma mensagem dizendo que estava filmando e ia fazer uma cena com a cobra, cena com S. Ela queria dizer cena, com C, né? E, há poucos dias, a apresentadora e bióloga em disponibilidade, Ana Maria Braga, ao cometer uma receita de bolo, eu acho que não seria comentar, em seu programa de TV, louvou a castanha do Pará como uma delícia da fauna brasileira. Fauna, né? Seria difícil listar essas ratas produzidas por ouvintes, ícones da cultura, e vergastar a indigência mental em que vive o Brasil, ou acreditar nas justificativas oferecidas para dois dos casos. Então, eu sublinhei essas palavras, elas não estavam sublinhadas, eu fiz uma adaptação, porque aqui nós vamos ter uma questão relacionada a quê? A vocabulário. A banca vai querer saber o que significa vergastar e indigência. Segundo seu agente, Vanusa, a cantora, né, teria se atrapalhado com a música por estar sob efeito de um remédio para a labirintite. E segundo Xuxa, Sasha, a filha, né, não sabe escrever direito em português porque foi alfabetizada em inglês. Então são os dois argumentos que as pessoas apresentaram, né? Pois ouso pensar diferente. Eu ouso, primeira pessoa, pois ouso pensar diferente. Quem é o Rui, né? Vanusa, farta de ouvir o hino nacional tocado compulsoriamente antes de cada competição esportiva em São Paulo, queria apenas fugir da patriotada e da cafonice. Daí, tentou emprestar ao hino um caráter quase jazzístico, de jazz, né? Quebrando o ritmo, embaralhando a letra e alterando a melodia. E quando ia partir para o esquete, foi cortada sem piedade pelo locutor do evento. Quanto à menina Sasha, seu erro foi insignificante para alguém que, admitido pela própria mãe, é analfabeta em sua língua.
E, interpretando um possível raciocínio de Ana Maria Braga, e daí se a castanha do Pará vem da... E daí se a castanha do Pará vem da flora e da fauna? É uma pergunta. É tudo Brasil, não? Sim, é tudo Brasil. São coisas próprias da nossa cultura, né? Ele quis se referir a isso. Vamos então às questões? Vamos lá. Identifique a alternativa que melhor explicita o sentido do termo vergastar e indigência. Olha como é que está lá no texto. Seria difícil listar essas ratas produzidas por 3 ícones da cultura e vergastar a indigência mental em que vive o Brasil. Então é uma crítica à cultura brasileira, né? Ou acreditar nas justificativas oferecidas para 2 dos casos, no caso da Vanucci e da Xuxa, né? Vamos lá então. Vergastar significa glorificar e indigência significa pungência. Exaltar opulência, repreender efervescência, aqui está escrito errado, né? Efervescência, né? E criticar e degenerescência. Vamos ver então? O que seria vergastar? Procurando no dicionário Aurélio, bater com vergasta, açoitar, fustigar, gritar duramente contra, condenar com veemência. Perfeito, condenar com veemência, né? E indigência é falta do necessário para viver, pobreza extrema, penúria, miséria, figurativo, carência, privação, falta. Então, a privação mental, uma miséria mental, uma penúria mental, então seria o mais a alternativa mais apropriada, né? A que melhor explicita o sentido do termo, são essas duas aqui. Então, a questão voltada para o vocabulário. É claro, mesmo que o aluno não conhecesse exatamente, ele vai ver que vergastar tem um efeito de crítica, né? Não é um efeito positivo, é um efeito negativo. Então, não podia ser glorificar, não poderia ser exaltar, e agora poderia repreender, sim, repreender poderia ser, né? Vamos lá então. Mais um gênero textual, agora nós estamos diante de um gênero conotativo, né? É um poema, é uma letra de música. Então, é um texto que não está em prosa, é um texto que vem apresentado em verso. Verso é cada linha de um poema. Poema, letra de música, né? Não sei, provavelmente vocês devam conhecer Flores do grupo Titãs. Olhei aqui para vocês. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados. Há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lágrimas. O soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes. Flores, flores. As flores de plástico não morrem. Foi uma música muito famosa, né? Foi muito bem interpretada. Agora vamos ver como é que a banca usou, né? Elaborou a questão. De acordo com o texto lido, é correto afirmar, exceto. Então, novamente, né? 4 alternativas, 3 vão estar corretas e uma vai estar errada. O autor faz uso de uma linda metáfora ao dizer: chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Aqui, ele compara as flores que estão no canteiro às pessoas que ele magoou, pessoas especiais que ele considerava como flores, talvez sua família. Bom, aí são as inferências possíveis. Quando eu estou dentro de um espectro de um texto conotativo, como poemas e letras de música, nós temos que tomar muito cuidado com as possibilidades argumentativas do autor. Temos que ler, reler, entender as relações lógicas entre as ideias. Só que eu estou num campo muito subjetivo, né? Um campo da poesia, do poema. Vamos olhar aqui como é que está a letra. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho.
chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Então, a metáfora seria que as flores seriam as pessoas com quem o eu lírico, né, porque está na primeira pessoa, o autor do texto, da letra da música, as pessoas que provavelmente que estavam próximas a ele e que ele realmente tenha desprezado, né, tenha não dado tanta consideração. Mas a gente reserva por conta dessa subjetividade. Vamos analisar outras. Nos 2 primeiros versos da canção, o autor demonstra um sentimento de insatisfação consigo mesmo, nos passando uma sensação de desgosto e angústia pela vida. Sim, porque ele olhou até ficar cansado de ver os seus olhos no espelho. Então, uma sensação de quê? De desgosto, de angústia, de sofrimento. Então, a gente vê isso como sensações negativas e não positivas. Continuando a questão, o autor demonstra uma sensação eufórica diante da vida e as flores revelam a beleza e a leveza da mesma, da vida, né? Não, pessoal, ali é o exceto também, né? Então, não, o autor não demonstra uma sensação eufórica diante da vida. Tanto que as ideias presentes na letra da música fazem-nos crer que ele tentou suicídio. Quer ver uma coisa? Vamos analisar a alternativa D. A sugestão, a tentativa de suicídio é percebida, sugestão, né? Foi uma inferência possível, pelos versos, os punhos e os pulsos cortados, corroborando, ou seja, confirmando com as aflições e angústias, tristezas e mágoas percebidas nos primeiros versos da canção. Então essa vai estar correta e a única que destoa das demais realmente é a alternativa C. Então agora a banca trouxe como mais um gênero textual o quê? Trouxe uma charge, mais de uma, né? São 2 charges. A primeira charge que vocês estão percebendo aqui, muitas mulheres, né? E como vocês podem perceber, são mulheres feias, elas foram bem deformadas na caricatura, né? Então, a bandeira que elas levantam, a bandeira é do Sindicato das Mulheres Feias. O que mais que nós temos aqui, ó? Cachaça já. Uma delas traz como um cartazinho, né? A outra traz abaixo a lei seca. E a terceira, liberem a cerveja. São 3 faces. Quais são os elementos verbais aqui? Sindicato das Mulheres Feias, cachaça já, liberem a cerveja e abaixo a lei seca. E os elementos não verbais, essa mobilização, né, o desenho que mostra mulheres feias mobilizadas em defesa de uma causa. Essa é a primeira charge. A segunda charge, que é o texto 2, é uma charge relacionada com a lei seca. Vou botar aqui porque a imagem está bem ruimzinha aqui, né? E aí, seu guarda? Aí ele faz, né, porque ele está bêbado, libera aí, não, libera do bafômetro, libera alguma coisa do bafômetro que eu não consegui ler. Aí o guarda, não esquenta, rapaz, você está em ótimas condições. Aí é um oficial, né, um guarda, respondendo a ele. E no segundo caso, seu guarda, é apenas um bombom com licor. E aí o guarda falando, lei é lei, amigo, e você está bêbado. Então a gente já percebe ali, né, a intenção comunicativa, a intenção discursiva desta charge, que também trabalha com textos verbais e não verbais. De acordo com os textos lidos, é correto afirmar exceto. Ó, de novo, cuidado com o exceto. Então, 3 vão estar corretas e 1 vai estar errada. O assunto colocado em destaque nas 2 charges é a crítica à lei seca. Correto. No entanto, observa-se que o texto 1 mostra-se receptivo à aplicação da lei seca, da mesma, né? Enquanto o texto 2 denuncia o forte esquema de corrupção na máquina estatal. Então aqui a gente percebe, se é exceto, essa daqui vai ser realmente, né, o nosso gabarito, porque
O erro colocado aqui se chama oposição. Aquelas mulheres, elas são contra a aplicação da lei seca, porque elas liberem a cachaça, liberem a cerveja, enfim, né? E aqui a questão está dizendo que, onde é que está aqui? O texto 1 mostra receptiva aplicação da lei seca? Não é receptivo. O texto é contra a aplicação da lei seca, né? Então esse vai ser o exceto. Vamos para a alternativa B. De acordo com o texto 1 ainda, quem foi duramente prejudicada com a lei seca foram as mulheres feias que não encontravam mais homens nas suas noitadas. Isso é uma inferência possível. Pode-se inferir que, por causa do álcool zero, os homens não ficam mais bêbados e, assim, não deixam de ver a beleza exterior que há em cada pessoa. Então, essa foi considerada como sendo correta, né? Mais uma. Observe-se que o texto 2 critica severamente a forma como está sendo aplicada a lei seca. Verdadeiro, né? Uma vez que a fiscalização não fica impune de cometer exageros e atos ilícitos. Então, essa daqui está correta, não é a exceção. E a outra, deixa eu dar uma olhada na outra. Segundo o texto 1, a primeira charge, sob pretexto de defender os direitos iguais, o Sindicato das Mulheres Feias afirma que a caninha, né, deixa a população feminina menos favorecida com os mesmos direitos das gostosonas. Uma questão eu achei meio mal redigida, mas se a gente comparar o único item que poderia estar errado, no caso aqui, né, que é o exceto, é aquele que nós vimos há pouco, né? Mais uma. Uma questão já um pouquinho mais difícil, até deixei para o final, porque o aluno precisa fazer uma leitura muito atenta. Aí a gente pensa assim, eu preciso ler mais de uma vez o texto. Com muito cuidado, olhando argumento por argumento, porque a banca ela pega alguns detalhes, uma informação muito sutil e o aluno acaba caindo na pegadinha, né? Vamos lá. Olha lá, a fonte ali eu já coloquei na letra azul, né? Ruth Aquino, o gesto bananizado. Ó, não existe essa palavra, é um neologismo, né? Bananizado, seria banalizado. Mas por que bananizado? Vamos entender. Foi publicado na revista Época, que é uma revista de informação, né, nacional, em 2014. Essa questão é de 2014. O gesto bananizado. No primeiro, provavelmente, já vou dar assim um spoiler aqui, que não sei se vocês lembram que um jogador, Daniel, né, ele foi agredido moralmente por ter sido jogado no campo uma banana. E o jogador era negro, então temos uma questão racial envolvida aqui. Vamos ver como é que foi produzida essa crônica, né? No primeiro dia, foi o gesto genial. Era domingo, ao se curvar ao campo do estádio espanhol, descascar a banana, comê-la, deu uma abocanhada e cobrar o escanteio. Daniel Alves assombrou o mundo. Não só o mundo do futebol, esse que chama juiz de viado e negro de macaco. O baiano Daniel, mestiço de pele escura e olhos claros, assombrou o mundo inteiro extra-campo, fora do campo, né? Vimos e revimos a cena várias vezes. Foi natural e intuitivo, disse Daniel, o lateral direito, responsável pelo início da virada do Barcelona no jogo contra o Villarreal. Por isso mesmo, por um gesto mudo, simples, rápido e aparentemente sem raiva, Daniel foi pop, simbólico, político e eficaz. Isso na visão de quem? Na visão da Ruth, né, que é a cronista. Só que hoje, ninguém, nem Daniel Alves, consegue ser original por mais de 15 segundos. Andy Arrow previa na década de 60 que no futuro todos seríamos famosos por 15 minutos, 15 segundos, 15 minutos. Pois o futuro chegou e banalizou os atos geniais, transformando tudo numa lata de sopa de tomate Campbell's. Porque o Andy Arrow, não sei se vocês conhecem, ele produzia
cartazes, quadros, né? E usava, um grande quadro famoso dele foi, ele pegou várias latinhas de sopa dessa marca aqui, Campbell's, e fez um quadro famoso, né? Muito famoso. A banana do Daniel primeiro reapareceu na mão de Neymar, também vítima de episódios de racismo em estádios. Neymar escreveu na rede em defesa do colega e dele próprio. O que o Neymar escreveu? Toma, bando de racistas. Aí ele botou o hashtag Somos Todos Macacos. E daí? Uma reação legítima, mas sem a maturidade de Daniel. Natural. Há quase 10 anos de estrada de vida entre um e outro, já fazendo a comparação de idade entre os jogadores. Imediatamente, a banana passou a ser triturada por milhares de selfies. O casal Luciano Huck e Angélica lançou uma camiseta Somos Todos Macacos. Branco, o casal que jamais correu o risco de ser chamado de macaco, apropriou-se do gesto genial, por isso foi bombardeado por ovos e tomates na rede, chamado de oportunista. Estou há 11 anos na Espanha e há 11 anos é igual. Tem de rir desses atrasados, disse Daniel ao sair do gramado no domingo. Depois precisou explicar que não quis generalizar, não quis dizer que a Espanha seja racista. Ele não quis dizer que a Espanha seja racista, mas sim que há racismo na Espanha. Porque sofro isso em campos de futebol, né, diferentes. Não foi o caso isolado. Não foi um caso isolado. Não sou vítima, nem estou abatido. Isso só se fortalece e continuarei denunciando atitudes racistas. Tudo o que se seguiu aquele centésimo de segundo em que Daniel pegou a fruta e a comeu, com a mesma naturalidade do espanhol Rafael Nadal, em intervalo técnico de torneios mundiais de tênis, né? Como se fizesse parte do script. Tudo o que se seguiu aquele gesto é banal. Então aqui cuidado que a autora fez uma referência ao fato de o tenista Rafael comer banana, né? Assim como o Guga aqui também fazia, né? Entre os intervalos das partidas de tênis. Os selfies, a camiseta do casal Mil, o tweet de Dilma, as explicações de Daniel após o jogo, esta coluna. Então, tudo é banal, Vamos repetir aqui, Tudo o que se seguiu aquele gesto é banal. Os selfies, a camiseta do casal Mil, do Luciano, né, do Huck da esposa, o tweet de Dilma, as explicações de Daniel após o jogo. E, inclusive, esta coluna. Estou fazendo um comentário para ajudar o aluno a interpretar a questão. Até a nota oficial do Vila Real, dizendo que identificou o torcedor racista e o baniu do estádio El Madrigal para o resto da vida. Daniel continuou a evitar as cascas de banana. Disse que o ideal para conscientizar sobre o racismo seria fazer o torcedor pagar o mal com o bem. Perceberam que o texto é longo. De toda a bananização, entre aspas, do gesto de Daniel, a mais ironizada foi de Huck e sua mulher. Ele já explicou que não lucra nada com a camiseta. Huck não se emenda e escorrega na fama. Acha que é unanimidade no Brasil, mas ninguém é. Isso é a voz da autora, Poucos podem ser brilhantes ao agir sem pensar. Em 2009, Huck foi vítima de assalto. Levaram seu relógio Rolex em São Paulo. Contando com uma onda de solidariedade, Huck publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo. Escreveu que, caso morresse com um tiro de 38, deixaria uma pobre criança órfã, e uma jovem viúva, uma multidão bastante triste, um governador envergonhado e um presidente em silêncio. Sua morte, escreveu Huck, seria a manchete principal no Jornal Nacional. Daí a autora coloca, provavelmente, verdade.
Legal? Então é uma crônica muito bem humorada, muito bem construída, né, relacionando esses fatos que a gente acabou de ver. Vamos agora para as questões. Assinale a alternativa agora é a correta, né? A correta. Neymar, segundo a autora, foi oportunista, pois nunca sofreu esse tipo de preconceito. Opa, aqui a gente tem aquele erro clássico de oposição, vai mostrar o contrário. Olha como é que está no texto. A banana do Daniel primeiro reapareceu na mão de Neymar, também vítima de episódios de racismo em estádios. Então já vimos aí, né? A gente recupera literalmente a informação no texto. Alternativa B. A autora critica o ato de Daniel Alves de comer a banana no jogo do Barcelona contra o Villarreal. Afinal, ninguém consegue ser original hoje em dia, nem Daniel Alves. Olha lá como é que está no texto. Desculpa, vamos voltar aqui. Olha lá como é que está no texto. Por isso mesmo, por um gesto mudo, simples, rápido e aparentemente sem raiva, Daniel foi pop, simbólico, político e eficaz. Então, a banca quer que a gente assinale a alternativa correta, né? Então essa não está correta. Continuando. A diferença de maturidade entre os dois jogadores reside no fato de Neymar ser mais jovem do que Daniel Alves. Olha, uma questão de inferência, eu tenho que analisar bem ali. Olha só como é que está no texto. Neymar escreveu na rede em defesa do colega e dele próprio. Toma, bando de racistas. Daí hashtag somos todos macacos. E daí? Uma reação legítima, mas sem a maturidade de Daniel. Então, Daniel não é maduro, né? Natural. Há quase 10 anos de estrada de vida entre um e outro. Então, existe uma diferença de idade. E esse é o gabarito da questão. E vamos analisar o último item. Segundo Andy Arrow, ninguém pode ser famoso por mais de 15 segundos nos dias atuais. Olha só como é que está no texto. Só que, hoje, ninguém, nem Daniel Alves, consegue ser original por mais de 15 segundos. Andy Arrow previa na década de 60, olha só, nos dias atuais e na década de 60, que no futuro todos seríamos famosos por 15 segundos e não minutos, né? Também faltou botar ali. Não são minutos, são segundos. Então a gente já percebe que existe um erro. Vamos lá. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Segundo a autora, as explicações de Daniel Alves após o jogo foram banais. Então a banca quer a correta. É verdadeiro ou é falso isso? Vamos olhar no texto. Tudo o que se seguiu aquele centésimo de segundo em que Daniel pegou a fruta e a comeu, com a mesma naturalidade do espanhol Rafael Nadal, em intervalo técnico de torneio mundial, né? Como se fizesse parte do script, tudo o que se seguiu aquele gesto é banal. O que é banal? Os selfies, a camiseta do casal, o tweet de Dilma, as explicações de Daniel após o jogo, inclusive esta coluna. Então, foram banais. Segundo a autora, as explicações de Daniel após o jogo foram banais. Continuando, agora a alternativa B. Aquela vai ser a correta, né? Então essas aqui vão estar, deixa eu ver aqui, só comparando aqui, vão estar erradas, exatos. A autora critica todos que tentaram se promover seguindo o gesto de Daniel, como o tenista Rafael Nadal e o casal Luciano Huck e Angélica. Não. Olha só. Primeira coisa, o tenista não está na categoria que se promoveram. O tenista apareceu argumentativamente no texto como um exemplo de consumo de banana, mas como um alimento necessário à prática esportiva, naquele momento da partida de tênis. Então, perceberam ali a diferença argumentativa. C. Para Daniel Alves, foi um caso isolado, pois a Espanha não é racista, apesar de haver racismo na Espanha. Não, ele contestou, né? Para a autora, todos, inclusive ela mesma, que comentaram ou seguiram a atitude de Daniel, foram banais.
Apenas o próprio Daniel manteve a dignidade todo o tempo e continuou a evitar cascas de banana. Não, aqui a gente está vendo que uma alternativa vai negar a outra. A atitude, né, como é que está ali? A atitude de Daniel também foi banal, né, o comentário que ele fez. Os comentários, né, que se seguiram. Vamos para mais uma questão, assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Para a autora, a morte de Luciano Huck seria a matéria principal do Jornal Nacional, por sua originalidade brilhante. Opa, extrapolei, eu ampliei, eu maximizei, eu não poderia fazer isso, eu não posso fazer essa inferência. Como é que está no texto? Sua morte, escreveu Huck, seria a manchete principal no Jornal Nacional. Aí a autora fala, provavelmente verdade. Seria a matéria principal. Para a autora, a morte seria a matéria principal por sua originalidade brilhante? Não existe essa caracterização de que a atitude, de que o Huck seja original e brilhante. Então a gente já percebe que algumas marcas textuais já desqualificam a questão. Alternativa B. A autora defende a legitimidade de Luciano Huck lançar a camiseta Somos Todos Macacos. A autora defende a legitimidade? Ela defende, não. Aqui nós temos uma oposição, né? A autora não defende, ela não defende o lançamento, né, da camiseta para tirar proveito daquela situação. C. A autora critica Luciano Huck por tentar lucrar com a venda de camisetas Somos Todos Macacos. Olha só, vozes discursivas. Foi a autora que fez essa crítica? Olha só ali, vozes discursivas diferentes. São as redes sociais que fizeram a crítica ao casal, Luciano e Angélica. E não a autora. Então, pessoal, muito cuidado com quem é que está falando, o que está dizendo, qual é a intenção comunicativa de cada uma das vozes presentes em um texto. Então, como é que está lá no texto? Olha lá. O casal Luciano Huck e Angélica, o casal, lançou uma camiseta tal. Branco, o casal que jamais correr o risco de ser chamado de macaco, apropriou-se do gesto genial. Por isso, foi bombardeado por ovos e tomates na rede, chamado de oportunista. Quem é que fez isso? Foram as vozes que circularam nas redes sociais. Então, tudo isso é fundamental para a gente conseguir. E a última, para a autora, Luciano Huck está enganado em achar que é unanimidade no Brasil. Agora, qual é a voz? Agora é a voz da autora. Será que ela quis dizer isso? Vamos ler ali. Deixa eu ver aqui, ele já explicou que não lucra nada com a camiseta. Huck não se emenda e escorrega na fama. Acha que é unanimidade no Brasil. Olha só ali, pessoal, mas ninguém é. Segundo a autora, ninguém é unanimidade no Brasil. Se ninguém é, o Luciano também não vai ser, né? Então, para a autora, Luciano Huck está enganado em achar que é unanimidade no Brasil. Perceberam que não são questões muito simples, elas confundem, elas trocam, né? E vamos agora partir para a última questão da nossa aula. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Aqui é um texto com dados, né? Então muito cuidado com os dados para perceber, né, as mudanças de informações. Brasil concentra 20% da água do mundo, mas menos da metade da população tem acesso a saneamento, publicado em 3 de 8 de 2016. Apenas 39% das residências têm seus rejeitos tratados adequadamente. 39%, né? Falta de tratamento afeta a saúde da população e polui fontes de recursos hídricos. No Brasil, a água é fundamental para a agricultura e setor de energia. O Brasil abriga 1/5 das reservas hídricas do mundo, mas a abundância não significa acesso universal à água própria para o consumo nem a saneamento.
Menos da metade, cerca de 48,6% da população brasileira é atendida por serviços de esgoto e apenas 39% das residências têm seus rejeitos tratados. Os números são do Banco Mundial, que alertou na quarta-feira para as desigualdades na distribuição de água entre a população, a indústria e a agricultura no Brasil, além de detalhar a importância dos recursos hídricos para a economia brasileira. Embora 82,5% dos brasileiros tenham acesso à água, apenas 43% dos domicílios entre os 40% mais pobres do país têm vasos sanitários ligados à rede de esgoto, segundo os dados de 2013. A falta de tratamento faz com que poluentes sejam jogados diretamente na água ou processados em tanques sépticos desregulados, com graves consequências para a qualidade dos recursos hídricos, bem como para o bem-estar da população. O Banco Mundial chama atenção ainda para o desperdício registrado nas empresas de abastecimento. Perdas chegam a 37%, é muito grande, né? De acordo com a agência da ONU, o financiamento e subsídio do setor são baseados em uma estrutura tarifária ultrapassada que, somada ao excesso de pessoa e elevados custos operacionais, encarecem a oferta para os consumidores. Os gastos com a produção inviabilizam novos investimentos capazes de tornar a infraestrutura mais resistente a eventos climáticos extremos, como seca e inundações. A economia brasileira depende de água. O organismo financeiro destaca que 62% da energia do país é gerada em usinas hidrelétricas e 72% da água disponível para o consumo é destinada à irrigação na agricultura. O Banco Mundial lembra que o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, sendo a agricultura e o agronegócio responsáveis por 8,4% do produto interno bruto, PIB. Atualmente, apenas pouco menos de 20% da área de terras irrigáveis não contam com sistemas de água para o cultivo. Segundo a agência da ONU, mesmo com a diversificação das fontes de energia prevista para as próximas 2 décadas, as usinas hidrelétricas continuarão entregando 57% da eletricidade usada no Brasil. Tamanha dependência significa que, em termos de crise, como a vivida por São Paulo em 2014 e 2015, a produtividade de diversos setores econômicos pode ser ameaçada. Em São Paulo, por alguns meses, não ficou claro se as indústrias, como a de alumínio, grande consumidora de água, poderiam continuar produzindo no ritmo anterior à crise hídrica. Lembra o líder do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial do Brasil, Gregor Wolf. Então, aqui foi tirado de um site, né? Mas isso não é muito importante. Leia as asserções a seguir. Uma coisa importante, antes de a gente ir para a questão, né? O que eu observei na avaliação das provas para os concursos, a Banca Univale, ela pega textos temáticos. Então, aqueles textos relacionados à educação foram usados em provas destinadas a professores. Aqui é uma prova destinada para a Semasa, que é a companhia de água, né, da região. Então, a gente vai perceber que os textos eles estão voltados para os temas específicos. Normalmente, esse é o padrão dela. Mas vamos analisar então a questão. Leia as asserções a seguir. 1. Economia brasileira depende da água. Por quê? Olha, porque é um conector, né? É um conector que ele vai ensinar o quê? A causa. Ele vai trabalhar com por que a economia brasileira depende da água. Aí o item 2. Por quê? 62% da energia do país é gerada em usinas hidrelétricas e 72% da água disponível para o consumo é destinada à irrigação na agricultura. Agora vamos ver a questão. A respeito dessas asserções, fundamentando-se na leitura do texto acima, assinale a opção correta. Então nós temos a ABCD. A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras ou elas são falsas? Primeiro a gente tem que separar, é verdadeiro ou é falso? Bom, as duas são preposições verdadeiras, né? Agora, a 2 é uma justificativa da 1. Então aqui nós temos que observar que a banca,
ela mostrou justamente essa relação, né, de causa e consequência, e isso é fundamental. Como é que o aluno vai perceber isso? Ele precisa dar uma olhadinha, você precisa dar uma olhadinha nos conectores argumentativos. Sobretudo, nós temos aí, no caso do período composto, né, os conectores coordenativos, que são 5, né? 5, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E nós temos os conectores subordinativos, daí nós temos principalmente as orações subordinadas adverbiais. Aí nós temos adverbiais causais, temporais, proporcionais, finais. São 9, né? São 9 tipos. Então é importante que o aluno use, porque, por exemplo, a banca ali usou a palavra porquê, e ela colocou em letras garrafais, em caixa alta. Então ela quer saber qual é a relação entre as informações. Isso pode aparecer. Em nenhum momento ela cita gramática, mas o aluno precisa conhecer essas relações textuais, né, esses conectores argumentativos, as conjunções, por exemplo, ou as conjunções, né, conjuntivas, para que a gente consiga entender a relação entre as ideias textuais. Certinho, pessoal? E aqui é uma questão que não é da banca de vocês, mas só para fechar essa nossa explicação da aula. Assinale a alternativa correta. Isso aqui poderia muito ser da banca Univale. A linguagem do texto é literária, plurissignificativa, tenta convencer o leitor a aderir às ideias do autor. Vamos supor se apareça isso, né? Então, é claro que eu não trouxe o texto aqui para vocês, porque o texto também era meio longo. Mas olha só, o texto era um texto dissertativo, argumentativo. Sim, a segunda parte está correta, mas a linguagem do texto é literária. Não, não é literária. O que seria uma linguagem, vou colocar tudo aqui para vocês, o que seria uma linguagem literária? Um conto, um romance, um poema, não se trata de uma linguagem literária. E outra coisa, no caso do texto que eu tinha analisado, é uma linguagem denotativa. Podemos pegar até esse último texto que a gente leu, né? Ou o texto anterior, que também tem essa tipologia, dissertativo-argumentativa. Então, a linguagem é denotativa e não conotativa. O que seria uma linguagem denotativa? Uma linguagem literal, uma linguagem objetiva. A banca já usou numa questão uma linguagem real. Ó, real como sendo o quê? Denotativa. Denotativa. Pode ser. Pode ser real, pode ser objetiva, pode ser o significado primário, o significado original, que vai se contrapor com a linguagem subjetiva, né? Subjetiva. Que é a linguagem o quê? Que é a linguagem, agora vai ser conotativa. Conotativa. Pode ser que a banca trabalhe com esse binômio, né? Conotação e denotação. Então, o texto que a gente analisou ali há pouco é um texto de tipologia dissertativo-argumentativa. E se a banca colocar plurissignificativa, tem mais de um significado. Se a linguagem tem mais de um significado, é uma linguagem subjetiva, uma linguagem conotativa. Vamos olhar aqui um exemplo bem bacaninha que eu fiz para vocês entenderem bem a diferença entre denotação e conotação. A situação acontece numa emissora de televisão. Nós temos um jornalista, um apresentador que está no Brasil e outro repórter que está em Londres. E aí um pergunta para o outro. O do Brasil, o âncora do Brasil, pergunta para o repórter que está em Londres. Como está a temperatura em Londres depois dessa onda de atentados? Ó, temperatura e onda. Temperatura no sentido de nível de calor que existe no ambiente é um sentido o quê? É um sentido denotativo, então é um sentido real, objetivo, concreto, né? Mas o que o repórter perguntou seria a situação, o estado moral, a comoção, né? Qual é o sentimento das pessoas aí em Londres. Então esse sentido é um sentido conotativo, figurativo, subjetivo. Continuando, né? Depois dessa onda de atentados, então onda, a onda no sentido denotativo, no sentido real, né? Concreto, é aquele movimento que a água do rio e do mar e das lagoas fazem, né?
Então é um sentido denotativo, uma porção de água do mar, lago ou rio, que se eleva. Agora, o que o repórter quis dizer é a grande agitação, a comoção, as consequências, né? Então, assim, com essa onda de atentados, com essa grande quantidade de atentados. Então, aí vamos para o sentido conotativo. Não esquecendo, denotação, né? Sentido real, primário, objetivo, e a conotação, o sentido secundário, ou o sentido conotativo. A banca pode mudar essas palavras. Pessoal, então a gente finaliza aqui, estamos finalizando então aqui a nossa aula de resolução de questões, chamando a atenção para que o aluno, a partir de hoje, comece a ler, vou até apagar isso aqui, comece a ler, né, artigos de jornal e revista. Ó, se vocês entrarem, por exemplo, na Folha de São Paulo, inclusive teve texto da Folha de São Paulo dentro, né, desse material, a Folha disponibiliza, se vocês entrarem, 5 artigos por mês. Ou também vocês podem assinar, a assinatura também não é muito cara nos meios digitais. Então vocês vão perceber que existem muitas formas de acesso aos textos, né, dissertativo, argumentativo. E é fundamental que o aluno se ocupe, né, dessa prática diária para poder interpretar os textos. E fazendo, seguindo essas orientações que eu dei, né? Qual é o título da matéria, como que o autor introduziu o texto, quais são os argumentos que ele apresentou para a defesa do seu ponto de vista, qual a conclusão que ele chegou, né, geralmente no último parágrafo do texto, quais são as vozes discursivas, a gente percebe que muitas questões estão relacionadas a vozes discursivas. Se tivermos, por exemplo, questões de vocabulário, o aluno, toda palavra que o aluno não conhecer, por favor, pega o dicionário ali do Google e coloca qual o significado dessa palavra. Opa, anota isso num papel e releiam isso de vez em quando, porque são palavras que eventualmente podem aparecer no seu texto. Certinho, pessoal? Então, bom estudo para vocês e desejamos nós aqui do Energia uma boa prova. Obrigado e até a próxima.